irmãos. Venha para cá, Rodolfo, querido irmão. Nesse ano nós estamos fazendo a nossa segunda conferência missionária e é muito fácil quando nós pensamos sobre o assunto de missões, facilmente a nossa cabeça pensar em missões lá longe, né? A gente falar de alguém que a gente não conhece, missões, para fazer missões você tem que ir para o Japão, alguma coisa assim desse tipo. Mas esse ano nós entendemos que precisávamos amadurecer e ampliar o entendimento da igreja sobre o que é missão. Não só missão longe, mas a missão de cada um de nós, da igreja, nas nossas vocações, e por isso o tema da conferência missionária esse ano foi a missão e redenção da cultura, na qual nós nos encontramos. E o nome que nós convidamos este ano, porque criamos que era muito apropriado para este assunto, é o do presbítero Rodolfo. O presbítero Rodolfo é presbítero lá na igreja presbiteriana dos Buritis, em Belo Horizonte. Ele é formado em sociologia, ele tem o seu mestrado nessa área, também especialização do terceiro setor, tem uma capacitação teológica brilhante, e quem tem acompanhado a conferência desde sexta-feira tem visto a maneira como o Senhor tem capacitado esse irmão para nos trazer provocação, instigação neste assunto e nos levar a uma mentalidade mais profunda sobre a missão da igreja dentro da cultura. E nessa noite, novamente, nós temos a oportunidade de ouvir o Rodolfo trazendo exposição bíblica, e nesse momento nós vamos orar mais uma vez para que o Senhor fale a nós por meio da vida do nosso irmão. Senhor Deus, que alegria para nós termos este irmão que já tem sido tão utilizado, não só aqui em Brasília, ali também no Ministério do Labri. Obrigado, Senhor, pela maneira tão fiel, tão diligente, pela qual o Rodolfo tem anunciado o Senhor Jesus Cristo a nós nesses dias, e rogamos ao Senhor que mais uma vez capacite o nosso irmão para que fale corajosamente das coisas de Deus e tenha intrepidez para nos provocar, para nos estimular, para nos encorajar rumo à missão da igreja. Usa o nosso irmão e fala aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa noite a todos. Mais uma vez, externar a alegria de ter sido convidado para compartilhar sobre um tema que cremos, ser muito relevante para a igreja, a dimensão da missão e o senhorio de Cristo expressado nas vocações da igreja, nessa plenitude do que é a igreja de Cristo, que envolve cada um de nós. E trago também abraços da Igreja Presbiteriana de Buritis, pastor Roberto, e mandar um abraço para minha esposa, Cintiane, nossos dois filhinhos lá, Beatriz, 2 anos e meio, Pedrinho, com 6 meses, ela deve estar assistindo aí. Amanhã eu estou chegando, se Deus quiser. Ela já estava lá cansada, se colhia até fundo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar sobre esse tema de cosmovisão redentiva, e à medida que a gente caminhar, isso vai ficar muito claro o que isso significa e qual a relação disso com nossas vidas e com o reino de Deus, no texto de Colossenses, no capítulo 1 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20 de Colossenses, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 20. Versículo 13, começando a leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai, mais uma vez nós erguemos nossa oração ao Senhor, para que a Tua palavra comunique aos nossos corações o ensinamento, Deus, que o Senhor tem como intenção para nós nas Tuas sagradas Escrituras. Pai querido, que o Teu Espírito fale a cada um de nós, que o Senhor nos ensine, edifique a Tua igreja, que seja tudo para a glória do Senhor, para a expansão, para a dilatação, como foi lido ali, do reino de Cristo Jesus por sobre toda a terra. Pai, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dos maiores desafios que a igreja sempre enfrentou na sua história foi manter uma visão do senhorio de Cristo que realmente fizesse jus à soberania de Deus. Ou seja, por vários momentos, a igreja tendeu a tirar algo daquilo que glorificava a Deus e atribuir partes da criação, partes do cosmos, partes da vida a outros seres, a outras divindades, a outros princípios. E, ao fazer isso, nós diminuímos uma glória que pertence somente a Deus. Já no Novo Testamento, o apóstolo João, na primeira carta de João, diz que o espírito do anticristo já estava operante, né? E ele menciona um teste dos espíritos. Gente, eu fui convertido no meio pentecostal, né, e o pessoal achava assim, quando um espírito possuísse alguém, um demônio, você tinha que perguntar se Jesus veio em carne. Gente, não é necessariamente isso que o apóstolo está dizendo. Mas ele diz o seguinte: todo espírito que não diz que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Ora, por que João está falando isso ali já na época apostólica? É porque já existiam grupos de seitas emergindo a partir da igreja que afirmavam que tudo aquilo que era material, e que a carne humana, inclusive, e o corpo humano, eram coisas imperfeitas, impuras, e que essas coisas eram responsáveis até pela maldade do mundo. Ou seja, a maldade havia sido identificada com a matéria. Então, tudo que é material é mal. Tudo que é sobrenatural, espiritual, nesse sentido, é bom. Então, para esses grupos, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne, porque Jesus ter encarnado na pessoa, né, de Jesus de Nazaré, nascido, né, de Maria e vivido entre os homens, Jesus que foi tocado, né, como Pedro diz, nós apalpamos o verbo da vida. Isso, para essas pessoas, era algo impossível. Então, olha, se realmente existe um espírito evoluído chamado Jesus, ele não encarnou. Ele somente entrou naquele corpo, usou aquele corpo e depois ele ascendeu aos céus, porque tudo o que pertence a esse mundo material é mau, é imperfeito. E o gnosticismo e várias heresias emergiram desse movimento que continua em voga até hoje. Muitas pessoas ainda advogam esse tipo de visão. Ou, por exemplo, um movimento chamado marcionita, que também teve muita influência nos primeiros séculos da fé cristã, e eles diziam o seguinte: Marcion, um grande líder naquele período, e foi considerado um herege, né, alguém que dividiu a igreja de Cristo, ele dizia o seguinte, que não é possível que o Jesus que o Novo Testamento revela tenha relação com aquele Deus do Antigo Testamento que criou o mundo material. Então, o que os marcionitas fizeram? Eles começaram a dividir as Escrituras e dizer o seguinte: não, somente aquelas epístolas e os evangelhos que proclamam Jesus como aquele que veio dos céus, isso é palavra de Deus, e todo o Antigo Testamento dos judeus, que lida com criação do mundo, criação da matéria, tudo isso não tem relação com a palavra de Deus. Então, os marcionitas negavam não somente a bondade da criação, mas eles negavam a ressurreição dos mortos. Porque se a materialidade das coisas é má, nós não vamos ressuscitar no final. Ora, a igreja criou um termo já naquela época que os marcionitas eram chamados aqueles que blasfemavam contra a criação. Blasfema criatores, era o nome dado a essas pessoas que negavam que o Deus que veio em Cristo Jesus é o mesmo que criou todas as coisas, como revela Gênesis. Ora, não por acaso, quando cristãos se batizavam na época da igreja primitiva, eles tinham que confessar que eles criam o quê? Na ressurreição dentre os mortos.
Isso era algo que todo cristão tinha que confessar. Por quê? Porque, ao confessar que ele cria na ressurreição, ele estava, digamos assim, se dividindo ou se afastando de todas as heresias daquele tempo que diminuíam a realidade de Deus, diminuíam a glória de Deus e atribuíam o seguinte: que Deus tem autoridade em um suposto mundo sobrenatural, mas que tudo isso aqui é parte ou tem origem em um outro princípio, que não é o Deus que nós servimos. Ou seja, o mundo era considerado quase como tão eterno quanto Deus era eterno. Ora, essa luta da igreja por um olhar, por um tipo de visão da realidade que incluísse todas as dimensões que as Escrituras revelam acerca de Deus, é uma luta que até hoje a igreja tem. Então, por exemplo, no século IV e V, você teve um movimento semelhante a esses que eu mencionei, mas que foi muito influenciado pelo pensamento de Plotino e os neoplatonistas, né, que são chamados. Gente, em termos básicos, eles diziam algo semelhante, de que tudo que tem a ver com a matéria é enganoso, é passional, é aquilo que não nos dá certeza e convicção, e por isso nós devemos buscar por meio do ascetismo, né? O que é o ascetismo? É uma espécie de tratamento rigoroso do seu próprio corpo, para que você não sujeite seu corpo a nada que possa te oferecer prazeres, deleites ou algo semelhante. Então, por exemplo, nesse período, um movimento chamado os Pais do Deserto foi inaugurado, né, e muitos cristãos começaram a habitar nas cavernas do norte da África, que não existia o Islã, né, gente? Então, ali era já uma área muito cristã. E, por exemplo, no século IV, alguém como Atanásio escreve uma história de um desses pais do deserto, chamado Antão, né, que nós chamamos de Antônio, e os católicos de Santo Antônio, né, que era um cristão que foi morar em uma das cavernas, e eles buscaram esse Antão numa caverna para dar um testemunho na cidade de Alexandria. Mas qual foi a surpresa de Atanásio? Porque foi muito difícil achar o Antão, porque em toda a caverna tinha cristão morando. Eles falavam: gente, Antão não está por esse lado aqui? Não, acho que ele está em umas cavernas, numa outra região, alguns quilômetros daqui. Eles foram. Inclusive, Atanásio escreveu a primeira biografia registrada, é a história de Santo Antônio, segundo Atanásio. Ora, gente, isso era muito comum. Cristãos que achavam que queriam glorificar a Deus, eles chegavam à conclusão, por causa dessa mistura de visões de mundo, essa mistura de filosofias e outras crenças com o Evangelho, eles achavam que tinham que abandonar tudo. A história do próprio Antônio é uma história assim, de que ele teria vendido todos os bens, ele era muito próspero ali na região da Alexandria, e foi morar numa caverna sozinho. Simeão Estilito, um caso semelhante, também foi considerado um santo pela igreja. Ele foi morar em cima de uma pilastra deixada de um antigo templo romano, perto da cidade de Alexandria, e ele ficava lá em cima, gente, de noite, de dia, no sol e na chuva, até o corpo dele começar a apodrecer, e ele morreu rapidamente. Mas nesse período que Simeão Estilita ficou naquele lugar, muitos cristãos consideravam ele um grande homem de Deus. Por quê? Gente, Simeão conseguiu abandonar as tentações desse mundo. Esse conseguiu. Está lá em cima da pilastra, ele está lá, digamos assim, punindo o seu próprio corpo, esse corpo maldoso que nos faz pecar, para glorificar a Deus. E muitos consideram até hoje esse tipo de espiritualidade algo que pode inspirar cristãos. Ora, gente, em toda a história da igreja, como eu disse, em vários momentos, a igreja tendeu a negar algum aspecto importante daquilo que a palavra de Deus revela sobre os propósitos de Deus. Às vezes negando a bondade da criação, às vezes negando, por exemplo, a realidade do pecado e a profundidade do pecado. Então, um exemplo histórico muito interessante na época da Reforma Protestante foram os cristãos radicais, né, que depois foram chamados de anabatistas, e alguns grupos de protestantes eles tinham a seguinte impressão, de que a igreja é o reino de Deus e de que onde o reino de Deus está, e a igreja aqui tida como uma comunidade alternativa, você não tem a presença do pecado. E os cristãos se separando do mundo, e o mundo para eles era qualquer tipo de vínculo social, os anabatistas se negavam a ter participação em qualquer poder político, a participar de qualquer exército, e eles achavam o seguinte, que se mudando para certas comunidades e vivendo uma vida separada do mundo nesse sentido, eles estariam livres do pecado. Ou seja, eles não criam, como as Escrituras dizem, que o pecado ele não está em um grupo social, ele não está naquela pessoa.
O pecado e o seu poder de atrapalhar e de manchar nossas vidas, ele parte de onde? De dentro do coração de cada um de nós. Ou seja, uma visão inocente de que o pecado pertence a um grupo social específico levou os anabatistas a certos movimentos, como a Guerra dos Camponeses, que levou à morte de milhares e milhares de pessoas. Eles começaram revoluções, ou, por exemplo, uma cidade chamada Münster, na Alemanha, os anabatistas invadiram essa cidade e profetizaram que o reino de Deus havia chegado. Ali era a Nova Jerusalém, a Nova Sião de Deus. Ora, o que aconteceu? Os governos, no momento, acharam aquilo muito perigoso, porque eles invadiram a cidade de fato, e houve ali uma guerra, muitos anabatistas morreram, principalmente homens, e você teve ali um excedente de mulheres, por causa das guerras que eles se envolveram, e os anabatistas começaram, gente, a promover a poligamia. Inclusive, o líder dos anabatistas tinha mais de 20 esposas. E eles começaram a promover assim, verdadeiras orgias naquela cidade. Por quê? Porque eles achavam realmente que o pecado tinha a ver com algum grupo humano ou com algum grupo social e que o pecado não partia de dentro do próprio coração humano. E quando eles se organizavam nesses grupos, eles descobriam esse pecado simplesmente se manifestando. Então, percebam, o erro de muitos grupos cristãos na história é não conseguir manter uma visão coerente que inclua ou abarque a plenitude daquilo que Deus revela sobre a realidade. Ou seja, ou você diminuía o lugar da criação, ou você diminuía o lugar do pecado, ou você diminuía o escopo da própria redenção, né? Como muitos cristãos acham que a redenção tem somente a intenção de nos levar para os céus. Por isso, muitos cristãos se convertem até hoje e não veem as suas vidas como incluídas em um novo reino, uma nova forma de vida. Tem um novo governante, tem novos princípios para ordenar a sua vida. Muitos cristãos têm uma visão também insuficiente de redenção. Acham que a redenção é Jesus salvar as nossas almas, nos levar para o céu e Deus destruir essa terra. Então, muitos cristãos, no fundo do coração, têm um desejo profundo de que Deus finalmente destrua toda a terra. Porque, afinal de contas, para alguns cristãos, esse mundo jaz no maligno. Portanto, não tem nada para o cristão fazer nesse contexto. Ora, esses tipos de ênfases até hoje desafiam a igreja, como eu disse. Hoje você encontra cristãos que são verdadeiros marcionitas, né? Cristãos que não enfatizam o Antigo Testamento, que consideram a lei de Deus algo completamente ultrapassado e sem nenhum uso para as nossas vidas. Cristãos que ignoram a bondade da criação. Cristãos que não agradecem a Deus por coisas simples que Ele nos dá no dia a dia, porque eles não relacionam essas boas dádivas com o Criador. Por isso, muitos cristãos desenvolvem uma espiritualidade que eles só conseguem enxergar algo de Deus na igreja no domingo. Por quê? Porque o mundo e a criação estariam vazios do Criador. Porque a espiritualidade, a visão de mundo que ele alimentou por uma leitura e um estudo insuficiente, por um discipulado insuficiente, leva muitos cristãos a terem essas visões fragmentadas da verdade e fragmentadas da vida. Por isso, nós devemos nos questionar sempre, olha, o que a Bíblia nos diz sobre a plenitude da realidade? O que a Bíblia nos diz sobre o sentido das coisas? Sobre o lugar da criação, das coisas que existem na criação e desses poderes que, na criação, permitem que a vida humana tenha sentido e significado. Ora, irmãos, a gente tem falado nesses dias aqui, isso inclui cultura. Nós vimos aqui na sexta-feira que, quando Deus criou os seres humanos, o primeiro mandamento que Ele deu aos homens, Gênesis 1, 28 e 2,15, é: e colocou Deus o homem no jardim que havia criado para o cultivar e o guardar. Então, produzir cultura também é parte da intenção de Deus, e muitos cristãos não conseguem perceber isso no seu dia a dia. Muitos cristãos não conseguem incluir na sua espiritualidade a sua vida vocacional, o seu trabalho, a sua vida mental. Muitos cristãos na universidade, a gente no Labri recebe muitos cristãos universitários, dizem o seguinte, que para evitar algum tipo de conflito com a fé, eles preferem gerar um cliquezinho na mente, que é o seguinte: eu estou na universidade, eu sou universitário e eu deixo a minha mente cristã para trás. Eu saio da universidade, eu ligo de novo a chave, aí eu tenho uma mente cristã
novamente. Ou seja, você vai gerando um tipo de mentalidade dupla, né, em vários compartimentos na mente. Irmãos, e qual é o problema disso? É que isso não vai evitar o conflito. Isso só vai fazer com que esse conflito seja o quê? Postergado. Porque mais cedo ou mais tarde, essas duas filosofias de vida, visões de mundo, que estão ali na sua mente, elas vão entrar em conflito. E o caso de muitos cristãos que até mesmo abandonam a fé é porque eles foram alimentando um tipo de visão em detrimento da visão cristã, até o momento que eles chegaram à conclusão de que eles eram mais cientistas, de que eles eram mais professores, de que eles eram mais empresários do que cristãos, como se essas coisas fossem excludentes, mas porque eles alimentaram essas coisas na mente. Ora, como nós podemos ter um insight das Escrituras Sagradas sobre uma percepção de realidade? E aqui o termo cosmovisão, né, que está aí no folheto e que está aqui também como título dessa pregação, como nós podemos ter uma visão de mundo que reflita minimamente a intenção do Criador para todas as coisas? Para todas as coisas. Não somente uma suposta vida espiritual, subjetiva, que você tem só no momento devocional na igreja, mas eu estou dizendo para toda a nossa vida como um todo. Irmãos, esse foi um conflito que a igreja dos Colossenses passou no século I. A epístola de Paulo aos Colossenses é uma grande demonstração de uma tentativa apostólica de fazer com que os cristãos de Colossenses tivessem uma mente completamente enraizada, solidificada no Evangelho e em Jesus Cristo. Porque o que nós temos aqui nesses trechos que nós lemos, e isso alimenta para nós uma visão de mundo enriquecida, é que Paulo encontrou na igreja em Colossenses várias visões de mundo conflitivas que estavam confundindo os cristãos daquela igreja e estavam, gente, lembre-se disso, ao colocar partes da realidade fora do senhorio de Cristo, estavam diminuindo para aquelas pessoas a glória devida a Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Ele compartilha a sua glória com Cristo, e Cristo nos dá o Espírito, mas tudo aquilo que é de Deus deve ser reconhecido como sendo de Deus. Romanos capítulo 1, Paulo diz, por exemplo, que o motivo dos homens terem caído em pecado é que eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, versículo 19. Ou seja, não glorificar a Deus e não dar gratidão e ter um coração grato ao Criador é aquilo que motivou a queda humana no pecado. Você lê Romanos 1, capítulo, versículo 18 a 25, você vai ver essa dinâmica do pecado. Não glorificar a Deus e não dar graças a Deus pelas coisas que Ele criou. Irmãos, Paulo em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele menciona que uma das tentações que estava avançando ali naquela igreja eram filosofias humanas baseadas na tradição humana e não em Cristo Jesus, que Paulo chama também de vãs sutilezas. Ou seja, século I, muitos cristãos tinham contato naquele período com o mundo helenístico. Para quem já leu algo de história nesse sentido, irmãos, o mundo helenístico era povoado de diferentes filosofias. Irmãos, não é exagero dizer que muitos cristãos acham que o mundo hoje é confuso, né? Tem muita ideologia política, muita gente que crê coisas diferentes. Irmãos, o mundo que a igreja primitiva viveu certamente tinha mais filosofias e era mais confuso que o nosso. Se você pegar só de filósofos gregos, escolas filosóficas gregas que tinham influência naquele período, são mais de 15 escolas assim, muito influentes. Então, Paulo fala quanto a isso, né? Vocês têm que se aferrar a Cristo e abandonar essas filosofias que têm origem na tradição humana, elas não têm origem na sabedoria de Cristo. Ou, por exemplo, em Colossenses 2, versículo 18, Paulo fala que naquela igreja, alguns estavam desenvolvendo, gente, algo que o Schaeffer, né, que fundou o Labri, chamaria de um tipo de superespiritualidade. Ou seja, alguns cristãos estavam alegando que eles tinham visões de anjos e que eles tinham visões de seres sobrenaturais e que, por isso, eles eram superiores a outros cristãos. Irmãos, isso ainda ocorre no nosso meio.
Para quem caminha pelo Brasil afora, no meio evangelical, ainda em muitos contextos tem aquela denominada pessoa chamada o homem de Deus. O homem de Deus vai vir à igreja. Quando o homem de Deus chegava na igreja, o povo até tremia, né? Confessava pecado antes, porque o homem de Deus tinha um acesso especial a Deus. E o pessoal tinha até algumas regras, ele ora mais de 5 horas por dia, ele passa final de semana no monte. Então, gente, no meio pentecostal, que é o meio da minha origem, isso era muito comum. Ora, Paulo está dizendo o seguinte, olha, essas pessoas que alegam superioridade por causa de alguma suposta experiência sobrenatural, eles são, sabe o quê? Carnais. Paulo fala, eles são carnais. Isso não tem poder nenhum contra essa sensualidade que o coração humano tem. E isso estava ocorrendo dentro da igreja ali de Colossos. Um terceiro movimento que Paulo diz eram os judaizantes, Colossenses 2,16. Pessoas estavam dizendo o seguinte, olha, tá, você creu no evangelho que Paulo pregou, você se tornou um cristão, mas agora, vem cá, vamos te ensinar aqui como a gente deve viver essa vida. Você vai ter que guardar esse dia, você vai ter que guardar essas festas religiosas, você vai ter que, esse dia de lua cheia, esse dia... Ou seja, várias regras foram reintroduzidas, vindas principalmente regras cerimoniais que os judeus tinham, colocando isso como se fosse o motivo ou a direção para a condução da vida cristã. Muito comum também no nosso meio. Em quantos contextos de igreja, usos e costumes não se tornam tão ou mais importantes do que a própria pregação do Evangelho. Conheço um caso em Belo Horizonte, um pastor que era de uma igreja muito radical, mas ele achava a doutrina lá muito frouxa. Essa igreja está ficando mundana. Aí ele fundou uma igreja mais radical ainda, com uma doutrina assim, extremamente rigorosa. Depois de 2 meses, eu fiquei sabendo que ele mesmo desviou. Ele não conseguiu viver aqueles costumes. Não conseguiu viver aqueles tipos de acréscimos, de performances, que eram colocados como formas de agradar a Deus. Irmãos, a Bíblia nos dá uma direção muito clara, e Paulo nos explica aqui, nesses poucos versículos, claro, alguns insights que podem depois ser aprofundados, de como o cristão deve se orientar diante da totalidade da realidade. E isso, irmãos, muitos têm chamado de cosmovisão, de visão de mundo, né? Uma visão de mundo é como se fosse, né, uma forma didática da gente entender, é como se fosse um par de óculos que nós colocamos e que, por meio dessas lentes, nós enxergássemos todo o mundo de determinada maneira. Então, se você imagina, se alguém coloca um par de óculos com uma lente bem escura, como você vai enxergar todo o mundo? Escuro. O mundo vai parecer escuro a você. Ora, se uma pessoa tiver um par de óculos rosado, com a lente rosada, o mundo vai ser o quê? Rosado para essa pessoa. Claro, isso é uma forma, uma analogia para a gente entender o que seria uma visão de mundo. Mas o que as Escrituras nos dizem é, parte da nossa vida como cristão implica a renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque é pela renovação do nosso entendimento que a gente vai experimentar qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, irmãos, discipulado cristão tem renovação de mente, sim. Isso não é coisa de só quem quer estudar, né? Todo cristão tem que, de alguma forma, renovar a sua forma de enxergar a realidade. E é óbvio que as Escrituras, o estudo das Escrituras é fundamental para a gente alcançar isso. Então, eu gostaria de compartilhar desse trecho que nós lemos alguns princípios que são fundantes numa visão de mundo que aponta a redenção de Deus, que reflete aquilo que Cristo está fazendo em todas as coisas. E essa palavra retorna nesse texto várias vezes, todas as coisas. Irmãos, um primeiro ponto que Paulo começa a explicar em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Nós fomos resgatados de um reino de trevas para um outro reino. E a Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, todos nós cristãos, nós não fomos apenas salvos individualmente para ir para o céu. Nós somos transportados para um reino. Há um reino, um novo governo, uma nova forma de viver a nossa vida que faz toda a diferença. E como que Paulo define esse reino? É o reino do
filho do seu amor. Irmãos, uma das doutrinas mais belas que a Bíblia tem, e muito pouco explorada e pouco ensinada, é a doutrina da adoção. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos incluídos no amor que o Pai tem pelo Filho. É por isso que Paulo, em Romanos, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é por isso que nós clamamos, Abba, Pai. Irmãos, Jesus ensinou a oração que os discípulos falavam, Senhor, ensina-nos a orar. Como que Jesus ensinou os discípulos a endereçarem o Pai? Pai nosso que está nos céus. Irmãos, vocês sabiam que nenhum judeu chamava a Deus de Pai com tamanha intimidade? Nenhum judeu. Sabe por quê, irmãos? Porque, de fato, Deus é Pai amoroso. Deus é o Pai próximo que derrama o seu amor de Cristo Jesus por toda a eternidade. O amor do Pai pelo Filho, ele existe de toda a eternidade em eternidade. E é isso que Jesus também veio revelar a nós, que nós somos feitos irmãos de Cristo, né? Cristo nos adota como irmãos, e nós nos tornamos, por meio de Jesus Cristo, o quê? Filhos de Deus. Lembra, gente, João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E depois ele fala, para que sejam feitos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O reino que Deus nos transporta é um reino de amor paternal, é um reino de adoção. Nós somos adotados e recebemos de Deus Pai, por meio do Espírito, algo do amor que o Pai tem pelo Filho desde antes de toda a eternidade, ou desde antes da criação de todas as coisas. E é nesse amor que nós participamos. Por isso Paulo dizia que no espírito dele ele podia clamar Abba, Pai, que no aramaico, né, era uma expressão de muita intimidade em relação a Deus, né? É quase um papai, né? Um papai, é uma forma muito íntima de falar com Deus. Então, primeira coisa, o reino de Deus é um reino de amor paternal. Nós somos filhos, claro, servos, ou como Paulo diz, ele era até um escravo de Deus, mas nós somos também filhos de Deus, e esse é um reino de amor. Ora, um outro ponto que Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no versículo 14. Ou seja, qual é a porta de entrada para esse reino? Irmãos, é a remissão dos nossos pecados. É nós sermos perdoados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A remissão dos pecados, essa ideia de que nós somos justificados porque Deus recebeu a punição que nós deveríamos ter recebido, é a porta de entrada para o reino. Por isso, irmãos, em qualquer movimento missionário, a pregação do Evangelho, o querigma, a pregação da fé, de arrependimento dos pecados, nunca pode estar ausente. Em qualquer contexto que nós vivermos nossa vida, eu e você, a gente tem essa missão da parte de Deus de pregar o Evangelho e o arrependimento de pecados, porque essa é a porta do reino. Ninguém entra pelo reino sem ter se arrependido dos seus pecados. Ninguém entra pelo reino sem aceitar que Jesus morreu pelo pecado que cada um de nós cometeu. E esse perdão é que nos dá acesso ao amor do Pai pelo Filho. É por causa disso que nós somos adotados. E é por causa disso que a pregação do Evangelho nunca deve estar ausente de qualquer movimento missionário. Quando a gente fala de Evangelho, missão e cultura, de forma alguma a gente está diminuindo a necessidade de pregação do Evangelho. O que nós estamos dizendo é, a partir do momento que alguém aceita Jesus ou é aceito por Jesus e aceita o fato de que Cristo morreu pelos seus pecados, você tem, então, um novo reino para viver a sua vida. Ora, o que Paulo está enfatizando é, irmãos de Colossos, vocês não somente creram no Evangelho e agora vão viver suas vidas conforme outras filosofias, conforme outras religiões, conforme uma super espiritualidade, não. Jesus, que vocês creram no Evangelho, ele continua agora sendo o rei das nossas vidas. Ele deve permear tudo o que nós fazemos. Deixem essas ideologias de lado, renovem a sua mente. O sentido da realidade, digamos, Paulo naquele contexto, não está naquilo que os judaizantes falam. O sentido da realidade da sua vida agora não está nessas filosofias, seja o platonismo, o aristotelismo, o epicurismo, o estoicismo e todos os ismos que existiam na época. O sentido da nossa realidade não está numa ideologia política trazendo para os nossos dias. O sentido da realidade não está em filósofo A ou B.
O sentido da realidade está em Cristo Jesus. Ele é o sentido da realidade. Portanto, abandone essas coisas, porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo fala em Colossenses. Ora, então, a partir do momento de falar dessa porta de entrada do reino, quais pontos Paulo apresenta em relação à vida cristã e à dinâmica desse reino na realidade? Eu queria compartilhar alguns pontos aqui muito importantes que essa passagem nos traz. Primeiro ponto, versículos 15 e 16. Eu vou ler novamente. Paulo começa, então, a partir dessa introdução do reino, dizer o seguinte: olha, Cristo Jesus, ele está falando aqui de Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, se você tiver um interesse de ler algo do que aquelas pessoas criam na época, você vai ver que isso que Paulo está falando é revolucionário. Sabe por quê? Todos os grandes filósofos e pensadores, essas filosofias que existiam ali naquele período, eles diziam o seguinte, de que havia talvez algum Deus acima de todas as coisas, mas que a criação desse mundo teria sido feita por um ser inferior, né? Platão chamou esse ser de um demiurgo, que havia criado um mundo material. E olha que interessante, irmãos, para essas pessoas e a maioria das filosofias da época, a nossa alma ela estava presa no nosso corpo. E o nosso corpo era uma espécie de prisão que a gente devia lutar contra ele até o momento de nós finalmente morrermos e sermos libertos. Irmão, se você ouviu isso que eu falei e você concordou, provavelmente você tem algo de estranho na sua doutrina sobre o que é a criação de Deus. Porque, de fato, o que a Bíblia diz é: toda a criação de Deus foi criada em Cristo, nele e para ele. Ora, irmãos, quais são as implicações básicas disso que Paulo fala? Primeiro, irmãos, Cristo é o sentido de todas as coisas. Irmãos, Cristo não é só o sentido da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo está, digamos, plenamente significado no corpo dele, que é a igreja. Mas a Bíblia também diz o seguinte: quando você vê um passarinho cantando, quando você vê uma árvore, ou quando você vê uma possibilidade cultural que vem da criação de Deus, por exemplo, o deleite que você tem ao ouvir uma música, ou quando você vê uma obra de arte que usa de tudo aquilo que Deus criou e que você tem um deleite em participar dessas realidades, ou coisas básicas do dia a dia, quando a gente come um alimento e sente aquele sabor, né? Hoje o Léo fez um churrasco para a gente maravilhoso. Irmãos, essas coisas simples da vida, o que Paulo está dizendo, sabe o que é? Todas essas coisas foram criadas por quem? Por Cristo Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E todas as coisas foram criadas, não somente por ele, mas elas são o quê? Para ele. Elas devem, de alguma forma, refletir a glória do Filho de Deus. Por isso, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, ele defende um princípio fundamental. Alguns cristãos estavam negando a outros cristãos a possibilidade do casamento e de participar de alguns alimentos. Em algumas traduções, gente, vem manjares, porque eram alimentos saborosos. Ou seja, cristãos estavam começando a pregar o seguinte: tudo o que vem desse mundo material é pecaminoso, a gente deve evitar. Então, o casamento envolve relacionamento sexual, que envolve prazer corporal, e os alimentos envolvem nossos apetites. Então, essas coisas devem ser o quê? Evitadas. Sabe o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, de 1 a 6? Ele diz o seguinte: esse ensinamento é doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios. Porque tudo o que Deus criou é bom. E nada deve ser desprezado se for recebido com ações de graça. Irmãos, o segredo da espiritualidade cristã: tudo que é bom, a não ser o pecado que contamina a cultura, que produz, sim, coisas más no mundo, mas tudo que é bom, que vem da criação de Deus,
Sabe qual que deveria ser a nossa relação com essas coisas? Que Paulo diz? Gratidão a Deus. E Paulo fala, porque essas coisas são santificadas pela palavra da oração. Ou seja, se você toma um alimento nas suas mãos e aquilo te dá prazer e deleite, e é bom, não é algo pecaminoso, o que isso gera? Gratidão a Deus. Irmãos, isso é reconhecer que o Criador está por trás daquilo, Jesus está por trás daquilo, porque as coisas foram criadas por Ele e elas são para Ele. E essa adoração a Deus é você reconhecer que tudo que é bom na criação é uma dádiva. E quando você recebe uma dádiva, o que está por trás da dádiva? Um doador, aquele que deu a dádiva. Irmãos, por isso Deus abomina a ingratidão. Por isso Paulo diz que a vontade de Deus é que vocês deem graças em todas as coisas. Por isso, irmãos, mesmo em um mundo mau, em um mundo de sofrimentos, a Bíblia não diz que esse mundo é um mundo de 1000 maravilhas, de todas as coisas serem boas. Mas ela diz o quê? Que tudo aquilo que é mal foi uma distorção introduzida pelo pecado e que essas coisas vão ser finalmente corrigidas. Mas que, no momento, tudo que é bom que nós recebemos vem, em última instância, do Pai das luzes. Todo o dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Por Cristo Jesus, nele e para ele são criadas todas as coisas. O termo aqui, todas as coisas, é tapanta, né? Panta é um prefixo que compõe muitas palavras como panteísmo, né? Mas o sentido é, irmãos, todas as coisas. Todas as coisas. A criação procede de Cristo e ela deve refletir na espiritualidade cristã um reconhecimento de que tudo que é bom procede de Deus. Irmãos, por quanto tempo os cristãos diminuíram o lugar do corpo? Por quanto tempo os cristãos olham para a criação de Deus e acham que ela é do próprio Satanás, porque confundem as coisas. O mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que a criação se tornou má. Isso quer dizer que o pecado, ao ser introduzido na criação, gerou um novo reino, né? A Bíblia chama isso de reino de trevas. E esse reino de trevas, irmãos, realmente ele está a todo momento seduzindo nossos corações. Então isso envolve o pecado, a injustiça, a mentira. O Satanás e o diabo na Bíblia é tido como o pai da mentira. E algo muito interessante, né, que o diabo faz, e o termo diabolos no grego original é aquele que se lança entre duas coisas. Olha que interessante. Ou seja, a missão do diabo diante da criação de Deus é trazer divisão, dissensão, é romper as coisas, é trazer conflito de você com você mesmo, de você com seu próximo, de você com a sua comunidade, de você com a criação de Deus. E muitos cristãos, infelizmente, têm esse tipo de conflito com a criação de Deus e não discernem o que é a criação de Deus e o que é o mundo que nós devemos evitar. Irmãos, um ponto aqui também nesse trecho que nós devemos atentar é que Paulo diz o seguinte: foram criados em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra também, né? As visíveis e invisíveis. E Paulo diz, tronos, soberanias, principados e potestades. Irmão, para quem veio de um contexto que acreditava em batalha espiritual, em dar nome e reconhecer as potestades e os demônios, né? Não sei quem aqui veio desse contexto, mas quando a gente lê na Bíblia principado e potestade, qual que é a ideia que vem? Demônio. Isso é demônio. Ora, não é demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que os principados e potestades foram criados por Jesus Cristo. Então, irmãos, o que a Bíblia quer dizer nesse contexto, em outros contextos, fala de poderes do mundo sobrenatural, que tem a ver com poderes desse mundo tenebroso, né? Tem a ver também. Mas, nesse contexto, potestades, autoridades, governos, são, na verdade, gente, potências, coisas que exercem poder sobre a vida na criação. Que é um exemplo que a Bíblia fala de um poder que é instituído por Deus e foi criado por Deus, o próprio poder do Estado. Romanos, capítulo 13, versículo 1. O termo que Paulo diz que o Estado, naquele sentido romano, era um magistrado criado por Deus, e uma autoridade importante que nós deveríamos obedecer, né? Aqui, claro que a gente poderia falar muito mais, porque Paulo diz que o Estado que a gente deve obediência é aquele que pune o mal e que recompensa o bem, ou seja, um Estado justo. A vontade de Deus para um Estado é promover justiça.
Então, quando um Estado não promove isso, é óbvio que ele se rebelou contra Deus. Ou seja, esse poder e essa potestade está em uma situação de rebelião. Ele precisa ser, de alguma forma, reconciliado. Mas o que a Bíblia diz é, esses poderes e potestades, que incluem também instituições da cultura, de alguma forma, irmãos, eles têm origem em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo de algo que hoje eu tenho tentado envolver ministerialmente. As artes. Irmãos, quão bom é você desfrutar de uma boa obra de arte, concordam? Ouvir uma boa música, às vezes assistir aquele filme que você fica ali dias falando, gente, que coisa boa que foi. Ora, a capacidade humana de criar arte, a Bíblia diz, ela começou logo após a queda. Os instrumentos musicais foram criados, né? A Bíblia descreve ali. O que a Bíblia quer dizer com isso de potestades ou potências? Coisas que exercem poder sobre a nossa vida, de alguma forma, elas têm origem na criação que Cristo fez. Ou seja, quando a Bíblia diz que essas coisas são criadas para Cristo, ela quer dizer também, a gente vai ver na medida que a gente seguir, que, de alguma forma, Deus quer reconciliar esses poderes e autoridades com Ele mesmo. Porque esses poderes, eles podem se rebelar contra Deus. E a gente vai ver, ao fim da nossa meditação, que em Cristo Jesus, Deus está fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E é claro que essa linguagem de reconciliação tem a ver com isso que a Bíblia está dizendo. Porque tudo deveria, de alguma forma, irmãos, expressar Deus, refletir a Deus, apontar para a grandeza de Deus. E é óbvio que, quando Deus é glorificado, a vida humana floresce. Irmãos, não se enganem, toda desumanização, opressão, injustiça procede de uma visão distorcida de realidade, de algum ídolo que está operando e oprimindo a vida humana. Quando uma sociedade, quando um grupo humano se abre mais para Deus e para o Evangelho, vocês podem ler a história da humanidade, sempre existe mais dignidade. Sempre a imagem de Deus no homem é plenificada. É por isso que esses dias eu tenho dito aqui que a igreja foi responsável na história por movimentos, e nossos professores de história, irmãos, perdão os que estão aqui, mas eu acho que tem muito trabalho a ser feito, mas grande parte dos movimentos históricos que trouxeram dignidade para a vida humana tiveram, de alguma forma, a participação de cristãos, pelo menos no Ocidente, de 2000 anos para cá. E isso vai dos direitos humanos, a própria democracia, que surgiu na sua forma moderna em países protestantes, a arte rica que nós temos hoje, né? Eu falei de pessoas como Johann Sebastian Bach, Palestrina, aqueles que inauguraram aquilo que a gente chama de música clássica, e a música que se tornou a música ocidental. Ou, por exemplo, né, em áreas específicas como as ciências, foram cristãos que inauguraram as primeiras organizações científicas modernas, como a Sociedade Real Britânica, que foi a que talvez mais produziu conhecimento científico a partir do século XVII. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja, se realmente busca a glória de Deus diante das coisas e diante da vida como um todo, a vida humana é dignificada. Existe um potencial que é liberado, uma prosperidade, e aqui não somente em termos materiais, tá, irmãos, mas também. Mas um exemplo claro, a Holanda foi o primeiro país a se desmembrar do Império Católico Romano. A gente está falando aqui de século XVII. Irmãos, todas as nações, todos os poderosos diziam o seguinte: a Holanda, esse pedacinho de terra, a maioria do território holandês é abaixo do nível do mar. A maioria dos holandeses vivem, gente, dentro da casa deles tem alarmes para, quando os diques estourarem, eles poderem subir nas próprias casas. A Holanda acha que vai sobreviver saindo do domínio de todo esse império. A Espanha era o grande império mundial, o rei Carlos veio guerrear contra a Holanda. Irmãos, um livro que se chama O Embaraço das Riquezas, de um historiador que é não cristão, chamado Simon Schama. Ele conta a seguinte história: a Holanda, esse paizinho, o primeiro país que decidiu, o hino holandês fala da aliança da nação com Deus. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão ver. Ou seja, eles decidiram viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Em 2 gerações, esse país se tornou, aquele paizinho, o país mais próspero da face da terra. Claro, teorias existem, várias. A tese do Simon Schama é:
os princípios protestantes e a organização da vida dos cristãos a partir da leitura da palavra, das pregações dos púlpitos, gerou na Holanda uma riqueza de vida cultural que ela rapidamente superou todas as outras nações. Irmãos, a Holanda ela não se tornou uma grande nação porque ela dominou outros povos. Isso ocorreu, sim, mas foi depois. Ela só dominou outros povos e colonizou, sim, porque ela já tinha certo poder. Então, um exemplo que nós temos aqui do Nordeste do Brasil, com um período de colonialismo holandês, é um exemplo disso, né? O Maurício de Nassau era um sujeito que dignificou muito a vida ali, mas, quando ele foi embora, os holandeses vieram para explorar. Isso é uma parte posterior, mas o que é muito importante, um país inteiro se tornou próspero em várias áreas, nas artes, na área da teologia, da igreja, do comércio, porque eles decidiram viver a vida para a glória de Deus. Irmãos, continuando aqui para a gente fechar os pontos de uma visão de mundo, ou uma cosmovisão redentiva, Paulo continua expressando pontos fundamentais. Versículo 20, 17 até o 20, a gente vai ler agora. Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas, Cristo, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, cristãos, vocês estão trocando a fé por filosofias, por judaísmo, por uma superespiritualidade, um misticismo. Queria dizer para vocês que a plenitude do que a vida pode dar está exatamente em Jesus Cristo. Se vocês tirarem Jesus do horizonte de vocês como aquilo que dá sentido para toda a realidade, tudo, do mundo físico, do mundo sobrenatural, coisas visíveis e invisíveis, se Cristo não for o referencial último, vocês estão trocando a plenitude por algo que não é pleno. Paulo está dizendo para que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, isso é muito forte para a época. Essa palavra pleroma era uma palavra utilizada nesse sentido de aquilo que realiza todos os anseios humanos e plenifica a vida humana. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus habita essa plenitude. Ora, irmãos, o que Paulo nos ensina também nesse ponto é que em Cristo Jesus, como a gente leu no versículo 17, todas as coisas subsistem. Irmãos, esse termo ele é fundamental, porque a ideia que ele carrega é o seguinte: todas as coisas que parecem estar separadas na vida, todas as coisas que parecem estar fragmentadas, Paulo diz o seguinte: não existe fragmento para aquele que crê em Cristo, porque Cristo é aquele que organiza e sistematiza todas as coisas. Irmão, a palavra para subsistência aqui é a palavra sistematiza. É como se Cristo reunisse todas as coisas nele. Um exemplo para a nossa vida de hoje, de aplicação disso. Muitos cristãos ou não cristãos acham o seguinte, que o mundo contemporâneo é altamente fragmentado, que cada área da sociedade opera por um tipo de princípio. Alguns sociólogos chamaram isso de politeísmo das esferas, ou seja, a área comercial e empresarial. Não, aqui é alguns princípios que predominam. Muitos defendem o seguinte: uma empresa só deve existir para gerar lucro, e para gerar lucro a gente não pode ser honesto em todas as nossas lidas com o Estado ou com os clientes. Então, uma empresa, os princípios para essa área empresarial são esses, esses e esses. Isso não tem relação nenhuma com o que é ensinado na igreja. Ou, na área da educação, você não tem relação nenhuma com aquilo que nós cremos em termos de família. Como a pessoa que foi pega, né, em um flagrante de corrupção, não sei se foi em Brasília, mas vocês lembram um cristão que orou agradecendo pelo dinheiro que veio da corrupção? Irmãos, vocês imaginam isso? O que ele deve estar pensando é o seguinte: não, aqui o que funciona é isso mesmo. Então, eu vou agradecer a Deus aqui, porque pelo menos eu recebi esse dinheiro. Irmãos, não, Paulo está dizendo o seguinte: em Cristo, todas as coisas, todos esses fios que permeiam a realidade, mesmo da cultura, eles têm que estar conectados com Cristo. É Cristo que dá sentido para as nossas ações, na universidade, educando nossos filhos, no comércio, na área empresarial, nas ciências, nas artes. É isso que Paulo está dizendo. É nele que todas as coisas estão amarradas. Os fios da realidade estão todos unidos em Cristo, e ele é o sentido dessas coisas. Irmãos, foi inspirado nisso que um grande homem de Deus que eu citei ontem aqui, chamado Abraham Kuyper,
ele passou por uma experiência na Holanda do século XIX para o XX, e ele chegou aqui à conclusão de que a Holanda tinha a maioria cristã, mas que o país havia sido entregue a forças anticristãs da cultura. Irmãos, já pararam para refletir sobre isso? Por exemplo, vocês já pararam para refletir que a Alemanha nazista tinha mais de 80% da população que se considerava cristã? Como que um país de maioria cristã pode apoiar democraticamente, poucos sabem disso, Hitler foi eleito para chegar ao poder, podem apoiar democraticamente um regime que não tem relação alguma com o Evangelho? Irmãos, é porque esses cristãos não estavam vivendo isso aqui. A vida deles não era unificada no senhorio de Cristo Jesus. A política para eles era uma coisa, e a vida da igreja era a vida do fim de semana, algo que tinha a ver com a salvação dele e a vida eterna. Irmãos, e isso é responsável por grande parte do secularismo e os desafios que nós temos hoje. Porque se o país tem maioria cristã e ele é altamente secularizado, provavelmente os cristãos não viviam o senhorio de Cristo. Voltando no exemplo do Kuyper, para a gente concluir. Kuyper chegou a que conclusão na Holanda dele? De que os cristãos já não viviam os princípios de Deus para a vida. Ele mesmo havia perdido a fé em um seminário teológico. Imagina, gente, você vai estudar teologia e perde a fé. Depois, sabe como que o Kuyper recuperou a fé? Ele foi enviado pela igreja estatal holandesa, depois o Kuyper lutou contra isso, o Estado comandava a igreja, enviou Kuyper, mesmo sem fé, pastorear uma igreja cheia de crente. Quando os irmãos viram aquele pastor que não cria na Bíblia, o Kuyper ele filosofava do púlpito, ele não cria mais na Bíblia. O povo reunia um grupo de oração para orar pela conversão do pastor. Gente, na Europa isso é muito comum, muito comum. Pastores que não creem e os fiéis creem. E os irmãos oraram fervorosamente. E o Kuyper teve várias experiências de providência de Deus. Gente, o Kuyper é um intelectual, muito sábio. As providências dele são coisas que talvez para nós não sejam muito interessantes. Mas, por exemplo, ele tinha que terminar um doutorado sobre um protestante chamado John A. Lasko, que era um polonês que aderiu à Reforma na época da Reforma Protestante. E ele não encontrava os livros dele. De repente, ele foi na casa de um amigo, e o amigo falou assim, você quer conhecer a minha biblioteca, que está aqui no porão? Ele falou, vamos lá ver. E ele tinha a maior coleção de John A. Lasko da Europa. Quando o Kuyper viu aquilo, o que ele falou? Deus existe. Deus não só existe, Deus ouviu minhas orações, né? Ele falou que pediu, assim, mesmo sem crer. E Kuyper voltou a crer. Ele voltou a crer em Deus, e a revolta dele foi qual? Que os seminários teológicos, no Estado, na mídia, tudo havia sido dominado por forças anticristãs em um país de maioria cristã. Então, a frase de Kuyper, que eu citei ontem, na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, por volta de 1889, na Praça Dam Square, né? Para quem já foi em Amsterdã, é aquela praça bem depois da chegada ali da estação de trem, tem uma igreja grande ali na direita, aquela igreja. Então, gente, ele falou o seguinte, nós não podemos mais viver entre duas vidas e ter dois senhores. Então, a frase central dele para a inauguração dessa faculdade cristã foi a seguinte, nosso mundo mental não pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um só centímetro quadrado de todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Irmãos, frase forte de Kuyper, qual que era o sentido disso? A vida do cristão por inteiro deve reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é aquele para o qual todas as coisas foram criadas. E Kuyper, em vários momentos, fala, se você põe a mão no arado, na agricultura, se você costura uma roupa dentro de casa, se você produz arte no seu ateliê, se você está na política, faça isso para a glória de Deus. Lembre que o motivo da gente estar ali é glorificar o Criador. E Kuyper inaugurou um movimento na Holanda, né? A história posterior da Holanda é bem diferente, mas ele inaugurou um movimento na Holanda que fundou universidades, partidos políticos, ele separou a igreja do Estado, ele promoveu um verdadeiro amparo social na Holanda. Irmãos, quando os marxistas chegaram na Holanda para seduzir os trabalhadores holandeses, né, que o pensamento de Marx tinha acabado de ter influência, quando eles chegaram lá, todos os trabalhadores holandeses eram aliados ao movimento do Kuyper.
Ou seja, eles já tinham o amparo de um sindicato feito pelos cristãos, se chamava Patrimônio. Ou seja, o marxismo não teve guarida no país, porque os cristãos começaram a se responsabilizar e a servir a Deus em todos os níveis. Irmãos, são exemplos que nos inspiram. Isso quer dizer que a igreja vai redimir toda a cultura? Não creio, não creio. Acho que a Bíblia não nos autoriza a dizer isso, que a igreja vai redimir a cultura. Mas isso nos autoriza a esperar o quê? Que a partir do momento que a igreja se avoluma em um certo contexto, você pode esperar, sim, uma luz penetrando na cultura. Você pode esperar, sim, que aquela cultura seja salgada. Você pode esperar, sim, que as direções da vida daquele povo vão ser distintas, porque os cristãos estão ali. Falei no primeiro dia, Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 13 até 16. Vós sois a luz do mundo. Jesus fala isso para a igreja. E Jesus não diz, vocês são uma luz no mundo. Jesus não diz, vocês são luz no mundo. Jesus diz claramente, vós sois a luz do mundo. E Jesus fala, olha, se vocês são a luz do mundo, não escondam essa luz debaixo do alqueire, mas coloquem essa vela no velador para iluminar todos os que estão na casa. A igreja é cidade edificada sobre os montes, é aquilo que dá referência para as pessoas, mesmo os não cristãos. Então, irmãos, para terminar, Paulo, no versículo 20, que fecha toda essa reflexão que ele faz, ele diz o seguinte, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, se Cristo criou todas as coisas, e essas coisas são originalmente boas, mas agora ele vem reconciliar, o que está implícito nisso? Que esses poderes, essas autoridades, se rebelaram contra Deus. E o que Deus nos mostra na palavra por meio do seu apóstolo é o quê? Que por meio de Cristo Jesus e do sangue da cruz, irmãos, o sangue da cruz, então, não é somente, apesar de que isso é o fundamental para lavar os nossos pecados. A Bíblia diz que por meio do sangue da cruz, Deus está, por meio de Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Uma imagem que a redenção traz riquíssima, a imagem da reconciliação. Muitos cristãos usam o termo de justificação, que é uma imagem muito penal e jurídica. Você tem imagens na Bíblia que falam da justificação, mas jurídicas são metáforas, né? Você tem falas que dizem respeito a uma linguagem econômica, Deus nos resgatou, que isso é uma linguagem econômica. E você tem uma imagem rica, que é repetida no Novo Testamento, que é o quê? Que em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. E não só isso, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Por isso, no contexto de 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que Deus nos deu qual ministério? Da reconciliação. Deus nos dá o ministério da reconciliação. É óbvio que o principal motivo da fala de Paulo em 2 Coríntios é justamente o evangelho pregado. É reconciliar pessoas com Deus. Mas, após o momento que nós somos reconciliados com Deus, a Bíblia diz que há uma outra reconciliação que Deus está fazendo, que é a qual? De que todas as coisas na criação, de alguma forma, voltem a refletir o senhorio de Cristo. Isso quer dizer que todos nós devemos sair como loucos, ativistas na cultura, tentando transformar o mundo? Não. É Deus que está fazendo isso, irmãos. É Deus. Toda vez que a igreja se lança num ativismo, sem depender de Deus para fazer as coisas, isso acaba em frustração, muita fadiga e poucos frutos. Por exemplo, o próprio trabalho de Kuyper regrediu em muitos aspectos, muitos aspectos. Se você vê a Holanda hoje, os frutos do que Kuyper produziu não estão lá visíveis. Muitos ainda estão presentes. O movimento do Kuyper ainda tem uma influência. Mas o que isso quer dizer? Que os nossos esforços para reconciliar as coisas não têm garantia de serem perpétuos, de prosseguirem, de serem bem-sucedidos. Isso não quer dizer isso. Mas o que isso quer dizer? Irmão, se nós realmente acreditamos que Deus está reconciliando a criação consigo mesmo, esses poderes, autoridades, as coisas da cultura, então o nosso ministério como cristãos e a missão cristã deve, de alguma forma, também cooperar para o que Deus está realizando. A pergunta que cada um de nós tem de fazer é: Deus, como eu,
com os talentos que o Senhor me deu, a vocação que o Senhor me deu, com as capacidades que o Senhor me deu, com os limites que o Senhor me deu, como eu posso cooperar para reconciliar algo com o Senhor? Seja como professor, seja como empresário, como funcionário de uma empresa, seja criando os filhos, gerenciando uma casa e um lar, sempre haverá contextos em que nós podemos refletir o reino de Deus nesses contextos. Irmãos, de forma breve, o que Paulo diz aqui é: toda a realidade tem o seu sentido último em Cristo Jesus. E esse sentido inclui a criação de todas as coisas, esse sentido inclui que essas coisas se rebelaram de alguma forma contra Deus, principalmente esses poderes, principados, por isso Deus está reconciliando, e essas coisas que caíram, ou a queda, estão aguardando o quê? A reconciliação. Deus está redimindo todas as coisas. Criação, queda, redenção e a expectativa de consumação final de todas as coisas. Esse deve ser, digamos, o óculos que nós usamos para enxergar a realidade. Essa deve ser a motivação última de todos os cristãos. Irmãos, nós temos muitos desafios como cristãos nos contextos que nós vivemos. Eu considero uma honra, um deleite participar de alguma forma nesses ministérios que querem realmente apontar para Cristo em áreas da vida, nas artes, nas ciências. Vou dar um exemplo, né? A gente começou, né, o Guilherme principalmente articulou um movimento de Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Irmãos, uma instituição dos Estados Unidos, fundada por um presbiteriano chamado John Templeton, é um dos maiores bilionários que investiram na Bolsa e se tornaram bilionários. Ele criou uma fundação e hoje o filho dele rege essa fundação, enviou um recurso para o Brasil, e nós, assim, uma instituição pequenininha. Qual era o motivo da ABC2 no início? Traduzir alguns livros e organizar 12 grupos de estudos em universidades pelo Brasil. 12. Irmãos, hoje são mais de 50 grupos da ABC2 no Brasil, né? São cristãos que lidam na área de ciência, que querem refletir sobre essas coisas. Hoje, livros traduzidos e publicados são mais de 12. Então, é uma área, irmãos, por mais que haja uma discussão se aquela é a visão correta de ciência, de fé, né, mas a ABC2 ela não afirma nenhuma posição específica, mas ela une cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus, não exclui aqueles que interpretam um ou outro ponto diferente. Mas o que ela tem conseguido é, de fato, irmãos, trazer reconciliação de uma área como a ciência, a academia, uma área altamente complexa, para Cristo Jesus. Ou seja, há como a igreja se envolver em ministérios que promovam reconciliação. Isso tem a ver com uma cosmovisão redentiva. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e orar? Irmãos, falar de cosmovisão em 50 minutos, não sei quanto tempo eu usei, é muito insuficiente. Mas, de fato, eu espero que isso tenha dado, assim, pelo menos um interesse. O Mateus falou que vocês têm trabalhado aqui na igreja, né, Mateus? O reverendo Mateus tem trabalhado aqui, gente, esses conceitos. E nós cremos que é fundamental em um mundo altamente fragmentado, até mesmo beligerante contra a igreja, que os cristãos estejam preparados a realmente viver uma vida plena diante do mundo, da criação de Deus. Vamos orar por isso? Porque é Ele mesmo que realiza. Não é nos nossos esforços. É Ele que move a sua igreja e que a vontade dEle seja feita na vida de cada um de nós que está aqui. Senhor nosso Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e reconhecendo, Pai, que pelas nossas forças nós nada podemos fazer. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Pai, por isso, que esse fragmento aqui da Tua palavra que nós refletimos possa, Pai, originar no coração de cada um de nós, pelo Teu Espírito, Pai, um impulso, uma motivação, algo, Deus, que venha tornar as nossas vidas mais plenas no serviço do Senhor. Pai, e ao fazer isso, nós nos tornamos pessoas mais plenas, porque o sentido, a plenitude está em Cristo Jesus. Pai, que isso seja o nosso motivo, que essa seja a nossa esperança e que, como nós confessamos, Pai, que o Senhor mesmo mova isso na Tua igreja. Pai, que nós não façamos nada por um ativismo seco, por um ativismo autocentrado, mas que nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito, por onde Ele nos enviar, também por essas veredas aí, pela cultura, sociedade,
por toda a criação do Senhor. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe. Rodolfo, obrigado, viu, querido, pelo seu tempo. Eu fico feliz que nós tenhamos partilhado durante esses dias de uma cosmovisão mais amadurecida na área missionária. E nesse momento, nós vamos ter a oportunidade, como igreja, meus irmãos, de servir ao Senhor, ainda de pé, mas de levantar uma oferta missionária. Nós entendemos que a missão, a gestão missionária, envolve também a correta e sábia utilização dos nossos recursos para a glória de Deus. E como temos anunciado ao longo desses dias, este é um momento que nós, como igreja, num ato solene de adoração diante do Senhor, faremos um levantamento desses recursos para abençoar a obra missionária que tem avançado em suas diversas dimensões, em particular desses irmãos que são parceiros missionários da igreja e tem sido motivo de oração ao longo do ano. E eu quero incitar os irmãos que façam isso com responsabilidade, também com alegria e generosidade, confiando de que o Senhor tem dado aos presbíteros dessa igreja sabedoria para administrar esses recursos e distribuí-los junto aos missionários, e a igreja também receberá uma prestação de contas disso que será feito hoje à noite. Então nós faremos isso agora enquanto cantamos ao Senhor, e também gostaria de chamar os oficiais à frente para que possamos, logo após este momento, partilhar da mesa do Senhor como igreja nesta conferência missionária.